vai ser o primeiro a apresentar para a gente o momento matemático, concluindo o que a gente começou a discutir na reunião passada. Ele mente sobre como distinguir formas planas e espaciais, figuras planas e espaciais. Acho que ele vai concluir aí depois da nossa discussão. Vai lá. Vamos lá, então. Bem, como a Rita lembrou, um pouco antes do encontro anterior, né, eu coloquei essa pergunta para o pessoal responder, recebi algumas respostas, e aí no encontro anterior acabou ficando um pouquinho curtinho, porque como eu não recebi tantas respostas como eu imaginei, a discussão acabou ficando um tanto curta, e enfim, a gente tinha várias outras coisas na pauta, eu achei que valia a pena ceder espaço para os demais colegas poderem aproveitar o tempo. E aí, para minha surpresa, na verdade, para ser sincero, o pessoal me cobrou depois do encontro, falando, não, o Léo vai ter que concluir esse encontro, poxa, o Léo vai ter que concluir aquela discussão. Então vamos lá, vamos concluir aquela discussão, né? Bem, a minha intenção, quando eu propus aquela pergunta, era muito mais ouvir de vocês, assim, porque eu não tenho uma resposta, de fato, para aquela pergunta que eu fiz, eu não sei a melhor resposta para aquela pergunta. Então, a pergunta que eu tinha colocado era como distinguir figuras planas de figuras espaciais para estudantes do terceiro ano. E a pergunta nasceu depois da gente dar uma olhadinha naquela atividade que a Rosana trouxe na semana anterior. Então, naquela atividade, a gente comentou vários aspectos dela, e esse foi um aspecto que a gente não chegou a comentar no dia, e fiquei com a pulga atrás da orelha. E aparentemente a pessoa que escreveu a atividade distinguia figuras planas de figuras espaciais com uma sentença, uma frase que era mais ou menos assim: as figuras planas são... Desculpa, as figuras espaciais são aquelas que podemos pegar. Então a pessoa usou o verbo pegar. Aí eu pedi resposta das pessoas, juntei algumas aqui, dei uma consultadinha em alguns livros, discuti um tanto com a Rita. No encontro anterior a gente levantou um pouco essa peteca, e aí o Sérgio fez um comentário que ele sempre insiste, que ele sempre traz, que acho que ainda deixa todo mundo um pouco desarmado, né? Que é de ouvir as crianças. Vamos ouvir as crianças, vamos ouvir o que elas falam sobre qual a diferença entre essas coisas. E aí o que eu queria trazer hoje para vocês, o que eu trouxe aqui, na verdade, para vocês hoje, foi alguns verbos, na verdade, que eu selecionei das respostas que vocês mandaram, com alguns livros que eu consultei, e eu queria mostrar para vocês a frase que eu montei com esses verbos, distinguindo figuras planas de figuras espaciais, mas eu não queria só mostrar, porque, no fundo, o meu posicionamento em relação a esse tipo de pergunta é o seguinte: não existe o melhor jeito de se fazer isso. Na matemática do ensino fundamental 1, a gente não está preocupado em definir coisas de maneira formal, de maneira rigorosa. A gente não vai apresentar uma definição, a gente não vai se preocupar com todo o detalhe de tudo que a gente fala. O que a gente tem que se preocupar é caminhar em uma direção que permita a gente chegar cada vez mais perto da definição formal. Então, esse trabalho de chegar numa definição formal, para algumas coisas acontece no Fundamental 2, para outras coisas não, para outras coisas acontece só no médio, para outras vai ficar só para o ensino superior. Tem várias coisas que a gente fala até no ensino médio que ainda ficam no reino da informalidade. Só que cada vez mais formal. A gente vai cada vez mais trazendo os alunos na direção daquilo que seria a definição rigorosa do objeto, ou a definição que os matemáticos usam daquele objeto. Mas por muito tempo a gente fala de várias coisas na educação básica sem de fato entrar nas definições rigorosas. Eu não sei se alguém já teve a curiosidade de procurar a definição formal de polígono. A definição formal de polígono é um pesadelo, gente. É um pesadelo. Você precisa de teoria dos conjuntos para definir o que é um coitado de um polígono, que é uma figura que a gente mexe desde do primeiro ano do ensino fundamental. Então, eu
eu não duvidaria, eu acho que no grupo hoje só deve ter o João, né, que é da licenciatura, o João Marcelo. Eu não duvido. Eu tô aqui. João, você acha que você viu em alguma disciplina a definição de polígono? Só responde um sim ou não precisa falar qual é, não. Eu vou dizer que não, mas eu vou ficar pensando se sim. Então, olha só, gente, o João está na graduação, licenciatura em matemática, e talvez não tenha visto a definição formal de polígono. Então, olha como a gente faz muita matemática sem ficar vendo a definição formal. Só que a gente quer chegar na direção dessa definição formal. Então, o que eu fiz foi selecionar 5 frases para a gente falar quais são as vantagens e as limitações dessa frase, quando eu estou pensando em distinguir figuras planas de figuras espaciais. Então, ao invés de tentar achar a melhor delas, eu gostaria de tentar ouvir de vocês e comentar um pouco o que cada uma dessas opções aqui que passaram por mim nos últimos dias tem de bom ou deixa a desejar. Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês. Não, calma. Aqui. Aqui. Calma. Aí. Calma, gente. Pequeno contratempo, mas vai dar. Aí. Vocês devem ver a qualquer instante. Estou aguardando a Rita balançar a cabeça aqui do meu lado. Foi. Então, essa é a primeira frase que eu peguei. Essa foi a frase que eu peguei da atividade que a Rosana trouxe para a gente 2 semanas atrás. As figuras geométricas espaciais são aquelas que podemos pegar. E aí eu queria ouvir de vocês, gente. Vai lá, microfone aberto. O que essa distinção, o que esse caminho tem de vantagem e tem de limitação? Por favor, falem. Léo, boa noite, é o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo, sejam muito bem-vindos. Eu acho que, quando fala assim em pegar, né, por exemplo, quando eu represento um triângulo por uma cartolina, um papel, se eu fizer um recorte, um triângulo, o aluno também pode pegar esse triângulo na mão. Né? Então, não é uma desvantagem. Agora, a vantagem, eu acho que é no manipulativo, que você consegue tocar. É diferente de estar na lousa, de desenhar essas figuras na lousa, não é? Agora, o fato de poder pegar significa que eu estou trazendo para o manipulativo. Então, acho que é uma vantagem isso. Mas não distingue entre plano e espacial, do meu ponto de vista, né? Do lugar de onde eu falo, professor de ensino médio, Para ser sincero, Rodrigo, eu concordo. Essa é uma das... acho que é a frase que eu menos consigo ver vantagens. Eu mais vejo limitações nela, né? Porque é bem o que você falou. Você pode recortar uma figura plana que estava... Você pode recortar um desenho que foi feito no papel e pegar ele na mão. E aí, o que isso está diferenciando esse objeto de uma pirâmide de madeira, por exemplo, né? Eu acho que essa é uma frase que tem bem poucas vantagens. Alguém consegue, gente, identificar alguma vantagem para essa distinção? Leonardo, eu sou bicho aqui, eu posso falar? Claro! Assim, eu tenho 2 filhos de 7 anos, tá? São gêmeos e eles são meu mini laboratório. E a gente fez uma vez, para eu ensinar para as meninas da pedagogia, sólidos geométricos usando bolinha de massinha e palito de dente. E eu levei os meninos. Eu sempre gostaria de mostrar para as meninas da pedagogia o que passa na cabeça das crianças quando elas fazem alguma manipulação matemática. É a discussão que eu tento trazer para o grupo das meninas. E aí eu perguntei para os meninos qual que era a diferença do cubo e do quadrado, e veio essa ideia do pegar. E aí a gente conseguiu fazer uma alusão ao cinema 3D. Porque quando você vai no cinema ver um filme 3D, dá a impressão que aquela imagem você consegue pegá-la no ar de alguma forma, ela está indo ao seu encontro. Então, quando ela vai ao seu encontro, que é a ideia de profundidade que o sólido geométrico teria, que a figura espacial teria, o plano não. Então, quando a criança trouxe essa ideia do pegar, os meus filhos trouxeram essa ideia, pai, essa eu pego.
igual o cinema 3D. Essa questão, eu tentei me aproveitar dessa questão da profundidade, entendeu? Que legal. Então, talvez E talvez o aproveitando a pegar fala tenha do algo Marcos, intuitivo, né? o Marcos aí falou algo que eu estava pensando. Precisa ver como era a relação da professora com esses alunos. De repente, foi essa forma que eles conseguiram mais definir a geometria espacial. De repente, por isso que ela escreveu daquela forma. Aí ele te deu um exemplo bem claro disso que eu estava pensando. Não, é interessante isso. Talvez o verbo pegar seja bastante intuitivo para as crianças, né? E estejam indo numa direção legal. O verbo pegar me parece um verbo simples. Desculpa, Rosana. Então, aqui, essa discussão realmente é ótima de fazer quando a gente está lá com a criança, como o Marcos falou. Agora, você colocar isso numa folha impressa e mandar para as crianças fazerem em casa, muda totalmente o sentido de tudo aí, né? Porque a discussão é interessante. Vamos ouvir as crianças, eles falam mesmo. Esse daqui eu posso pegar. Quer ver um exemplo? Quando a gente trabalha geografia, que você trabalha o planisfério e o globo terrestre. O planisfério, o que eles falam? Que é o globo, mas ele é chato. Eles usam essa palavra. Ele é chato, ele é liso, porque não dá para pegar. Então, você fazer essa discussão com as crianças é ótimo. Porque aí é aquilo que o Léo falou. Eu gostei muito, Léo, do que você falou, e eu concordo plenamente. E lá na nossa fase, lá no nível que eu trabalho, nós estamos numa parte do caminho que a gente tem sim que ir fazendo tudo isso para ir chegando lá mais, né, no nível mais avançado da escolaridade, ele ter a base para construir essa formalização, né? Mas fazer isso daí, fora desse contexto de discussão, daí é bem complicado. Então, é uma limitação grande pelo jeito como foi oferecida essa questão aí, né? E até com aqueles exemplos que foram colocados, né? Mas é muito interessante, sim, o que o Marcos falou foi bem bacana. Eles falam isso mesmo. Eu posso pegar o globo terrestre, mas o que está aqui no livro, que é o planisfério, eu não posso pegar, porque ele é chato. Legal. Vamos dar uma olhada na próxima. Essa daqui, ó. Eu posso falar uma só? Vai lá. Bem descabelado aqui só. A vantagem para mim dessa pergunta do pegar, eu ia usar mais por um outro motivo, que ia ser... que na verdade, né, acho que já foi até discutido aqui, quando você faz um quadrado ali numa sulfite, enfim, você corta, ela deixa de ser plana, porque mesmo sendo muito fina, ainda tem uma espessura, que seria do papel. E aí eu trabalharia por esse lado, que na verdade o plano seria mais no... tá. Mais na imaginação, assim, né? Mais no plano das ideias, né? Tentar explicar de maneira mais didática, né? Enquanto o espacial, não. O espacial é uma coisa física. Que mesmo o papel cortado da folha, ele tem uma espessura, então ele não é mais um quadrado, né? Interessante também essa distinção. Para mundo das ideias que eu esqueci agora. Não, mas é interessante a distinção também, tentar colocar isso, o objeto plano, como esse objeto idealizado, digamos assim. Isso. Imaginário, né? E o objeto espacial como um objeto mais acessível, né? Como um objeto que faz parte da nossa realidade. Seria a explicação mais viável para o fundamental, mas a vantagem que eu vi nessa frase era essa, entendeu? Eu consegui separar bem. Aí eles, então o plano já não vou ver assim, no mundo real, tal, pelo menos. É mais matemática informal, eu acho. A grande questão é que quando ele olha para o teto, por exemplo, e alguém fala para ele que tem um plano, e aí, o que você responderia para ele, João? O teto? É uma provocação, fica tranquilo, você vai pensar. Certo. Não, mas é bem essa ideia mesmo, gente, é isso que o Rodrigo falou, acho que a gente está ciente dessas vantagens, dessas limitações,
que é o grande lance, né? Porque a gente consegue eventualmente até tratar essas limitações se a gente está consciente que elas existem, né? A gente pode, na hora que elas surgirem por algum motivo, a gente vai lá e discute elas e fala sobre elas e, enfim, dá uma razão a elas, né? Deixa eu passar para a próxima, senão eu não vou conseguir mostrar todas. As figuras geométricas planas são aquelas que podemos desenhar no papel. Vai lá, pelo menos uma vantagem, pelo menos uma limitação, vai. Quem se arrisca? A plana, eles desenham com facilidade, Léo. O que eu estou pensando, estou vendo lá com as minhas crianças. Você falar para ele desenhar um quadrado, ele vai desenhar sem pestanejar. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Agora, pede para ele desenhar um cubo, aí já complica. No entanto, você pode desenhar um cubo na folha de papel. Pois é. Para mim, essa é a grande limitação, né, Rô? Quando você... Porque a gente pode representar um cubo em uma superfície plana, né? Em um meio plano. E aí você... Então, e aí como que fica, né? Como então que você está, de fato, distinguindo, né? Tem que ter esse cuidado com o objeto e a representação do objeto, né? Acho que quando a gente se apega ao desenhar como um jeito de distinguir essas duas entidades, a gente tem que ter em mente a diferença entre o objeto e a representação do objeto. A representação. É o que eu falei do globo. Eles não vão conseguir desenhar um globo, mas copiar um mapinha lá no papel eles vão fazer, né? Mas tem que ter realmente essa discussão aí. Que aí entra a coisa da representação como uma palavra-chave, né? Comigo era... Eu acho que, Léo... plano... pode falar. Posso? Pode ir. A Silvana ou a Rosana? Quem vai falar primeiro? Pode ir, Silvana, vai lá. Pode ir. Eu acho que essa afirmação aqui em relação às figuras planas, ela está totalmente articulada com a primeira em relação às figuras espaciais. A atividade, que agora a gente está olhando para as definições fora lá da atividade da Rosana, mas quando a gente volta para a atividade e pensa nessas definições que estavam naquela atividade, eu acho que elas vêm para responder algumas necessidades que a gente encontra nas atividades dos anos iniciais. Então, por exemplo, a outra afirmação, quando fala que pode pegar, a Rosana está totalmente... Eu concordo plenamente com a Rosana quando ela diz que isso é dentro de um contexto de discussão. E aí, para mim, que venho acompanhando aí esse movimento das professoras, eu vejo assim, que houve um movimento de discussão para alguém, e essa pessoa entendeu que na discussão as crianças chegam a esse contexto, né, de que ele relaciona que a figura espacial é para pegar. Então, para levar a discussão logo de uma vez, numa atividade, ela vai lá e coloca que as espaciais são para pegar. E, provavelmente, durante alguma discussão, as crianças relacionaram as planas a desenhar. E aí a pessoa pega essa discussão dentro de outro contexto, que é uma atividade que vai sozinha, que vai sem esse movimento, e define que plana é para desenhar. Então, na verdade, essa atividade, ela atende muito mais à necessidade dos professores de definir coisas, né, para as crianças. Uma coisa que, enquanto trabalhando aí com formação de professores, a gente vem discutindo muito é que essas definições que surgem a partir das colocações das crianças, elas tentam sistematizar uma coisa que se constrói num processo, né? Então, houve um movimento de investigação, de exploração que levou os alunos, os filhos do Marcos a dizer que ele pega as espaciais e que ele desenha as planas. Ali ele fez uma construção e teve uma intervenção. Então, ali o movimento ficou legal, ficou válido. E aí, eu enquanto professora, na ansiedade de levar essa discussão para os meus alunos, eu pego a definição, jogo numa folha de sulfite e levo para uma sala de terceiro ano para ele lutar em casa sozinho com as definições. Então, eu acho que as duas se articulam, porque elas vêm desse movimento, na minha opinião.
Interessante. Foi a Silvana que falou, né? Foi, Silvana. Foi. Interessante, Silvana. Gostei. Não, gostei da sua distinção. Talvez seja mesmo talvez o fato disso estar numa atividade registrada, impressa, né, que vai para a mão das crianças, acrescente uma complexidade ao trabalho aí, né? Legal. Acho que a Rosana Catarina queria falar. Vai lá, Rosana. Oi, eu acho que, assim, uma vantagem, que de repente vantagem, assim, né, no bom sentido dessa afirmação, eu acho que refere-se à questão das problematizações que podem ser feitas com o aluno, né, com a criança. E porque, assim, você pode discutir, seria bem interessante, né, pedir o que é, né, a figura espacial, né. Eu posso, quer dizer, se você dá uma figura espacial, se você pensa vamos pensar no cubo, né, ou num paralelepípedo qualquer, tá, e ele tendo ele no livro, né, numa foto, aquilo deixa de ser um cubo ou não? Uhum. Então, quer dizer, trabalhar, fazer esse link entre o quê? Entre o objeto e a representação. Sim. Né? Porque é uma forma de você problematizar toda essa questão com a criança, para, ao invés de, vamos dizer assim, não a definição, né, não trabalhar a definição, mas a partir dela, da definição dada pela criança, como é que eu posso auxiliá-la a ir além, né, a ir além dessa definição, né, se aproximando de um conceito mais, de uma afirmação mais completa, né? Sim. Deixa eu seguir, gente. Essa é outra... 6 minutos. Tá, a Rita já puxou minha orelha aqui. Essa é uma outra que eu encontrei, também dando umas rodadas pela internet, que as figuras geométricas espaciais são aquelas que têm grossura. E eu não sei, eu por um lado, eu acho que ela tem um lado intuitivo bastante válido, muito parecido com o pegar, né? Só que, por outro lado, já mencionando a limitação, de novo, o que é essa grossura? Uma coisa bem fininha tem ou não tem grossura? A propriedade de ter grossura é um sim ou não? Ou é ter mais ou menos grossura? E como que você fala da grossura, por exemplo, de uma figura como uma pirâmide, né? Que tem aquele biquinho lá em cima. Então, lá em cima ela não tem grossura, mas lá embaixo ela tem grossura. Então, tem essas dificuldades até no próprio uso da palavra grossura, que podem aparecer se a gente usa isso para distinguir. Mas, por outro lado, tem um lado intuitivo de, mesmo quando você fala do papel do quadrado recortado, né, como o João colocou, aquilo ali é fácil imaginar que uma criança diria que aquilo não tem grossura, por isso que é uma figura plana, mesmo recortado. A próxima, as figuras geométricas espaciais são aquelas que têm volume. Acho que essa é bastante comum, né? Essa aparece muito. E alguém quer arriscar uma vantagem, uma desvantagem para essa? Uma limitação e uma vantagem? Ô, Léo, eu acho que tanto essa quanto a anterior, elas precedem a ideia da tridimensionalidade, né? A terceira dimensão, entende? É um caminho para a terceira dimensão, porque a criança consegue ver que tem 2 dimensões, mas não consegue expressar, né? Isso talvez. Então, quando fala grossura, quando fala volume, quer dizer, tá embutida a ideia de capacidade, também, né? De altura, né? Enfim, da terceira dimensão vindo aí. Então, acho que aí que é o rico, vai trabalhando até chegar à conclusão, né? Sim. É isso mesmo, Rod. Quando a gente começa, os meus alunos, mesmo os de 5º ano, eles nunca, no começo da conversa, eles nunca vão falar que tem volume. Eu nunca tive, né? Deixa eu mudar a minha colocação. Pode ser que aconteça. Eu nunca tive um aluno que já falou essa característica aí. Mas a grossura, a fundura, eles fazem fundura, tem grossura, né? Eles conseguem perceber. E realmente é ouvindo essas coisas que você vai trabalhando, né? Para eles perceberem o que o Rod disse aí, as dimensões, né? É isso aí. Legal. É bem bacana. Eu acho que essa última aqui vai bater bem com essa ideia de dimensões. Essa daqui, na verdade, é uma que eu gosto. Então, essa eu tirei da minha cabeça mesmo.
As figuras geométricas planas são aquelas que cabem no papel. Eu não sei, eu gosto dela porque, para mim, dá a sensação, indo um pouco na direção do que o Rod falou, de que é como se as espaciais tivessem uma coisa a mais, né? E essa coisa a mais é justamente uma dimensão a mais, né? Quando você coloca a terceira, essa terceira dimensão extrapola o papel, arrebenta o papel, né? Ela não cabe mais no papel, enquanto que 2 dimensões, sim, cabe lá tranquilamente, inclusive uma dimensão também caberia, né? Mas eu gosto dela, eu acho interessante, e eu acho que ela não exclui uma figura que foi recortada, por exemplo, porque a figura recortada você ainda coloca em cima do papel e você apoia com a mão assim, né? E você vê ela caber no papel, né? Essa sensação de que ela coube ali ainda fica, né? Então, não sei, eu gosto dessa. O que vocês acham? Eu acho que para a série que nós estamos falando, ok, né? Mas a ideia é ir trabalhando isso, construindo devagar, porque, por exemplo, no Ensino Fundamental 2, eu aprendi muito a analisar essas figuras, né, quando eu era estudante, com o desenho geométrico. O desenho geométrico me ajudou muito, né? Então, assim, porque depois o professor vai representar um cubo, uma pirâmide lá no nono ano, no primeiro ano do ensino médio, e o aluno fala, mas lá falaram para mim que só colocava no papel, agora eu posso colocar espacial no papel, vai dar um nó na cabeça dele. Então, eu acho que para essa série, ok, né, certíssimo, acho que a gente vai construindo, e depois você vai mostrando para ele as representações. Mesmo assim, o professor Sérgio pode, eu já falei isso aqui uma vez, pode contar esse caso, se ele assim achar viável, um colega dele, um cientista fantástico, um matemático fantástico, que quando representava um cubo na lousa, ele não via um cubo, ele via só três pauzinhos. Então, às vezes, tem gente que não tem essa, não vai conseguir, né, enxergar. Por isso é importante essas definições. Perfeito. Bem, eu cheguei no meu último slide. A Rita já deu um olhar aqui com cara de que o meu tempo está acabando. Então, eu acho que eu vou encerrar a minha discussão. Mas era isso que eu queria trazer, gente. Era assim, não tem uma melhor resposta. Eu gostaria muito de salientar isso, da gente buscar ficar ciente de quais são as vantagens e as limitações das várias maneiras que a gente pode usar para se referir a um objeto matemático. E considerando que a gente não vai trabalhar com a definição formal, porque ela é inacessível para criança, é inacessível para pessoas mais velhas do que uma criança, inclusive, mas ainda tem muita compreensão que pode ser feito sem essa definição formal, né? E a gente saber quais são as limitações e as vantagens de cada uma dessas maneiras permite que a gente, pelo menos, lide bem com essas coisas quando elas eventualmente surgirem na sala de aula. Era esse o meu ponto. Rita? Rita, só uma observação rapidinho. Tem uma questão, Léo, que o Paulo Freire sempre diz que a criança tem que ser capaz de ler o mundo, né? Uma das competências é que a criança seja capaz de ler o mundo. Aí eu acrescentaria uma informação importante depois da nossa discussão aqui. O professor precisa ter a capacidade, não é uma cobrança, é uma provocação, de ler a criança, de ler o que a criança está dizendo, que é o conhecimento interpretativo do professor. Porque senão ela vai conversar, vai dar várias dicas como essa, e você vai falar, não, é isso, a definição é essa e pronto, como fizeram com a gente, né? E aí você vai assassinando na criança a construção do conhecimento. Legal. Professor Sérgio, o senhor quer falar alguma coisa antes da gente passar para a próxima? Não, só foi a Silvana que observou que atrás de mim tem um quadro. Foi? Então, e esse quadro que você observou, ele tem gente Tem como? Tem gente que só enxerga os polígonos e tem gente que vê cubo. Eu vi os dois, mas o que me chamou mais a atenção foram os cubos. Aí, quando eu falei cubos, o Rodrigo falou, não, tem hexágonos. Eu falei, tem os dois. Pois é. Então, parece que até eu trouxe material didático apropriado para o assunto, né? O assunto... Não, mas é muito bom. Para quem já conhecia, viu, claro, o exemplo que o Rodrigo deu, mencionou um professor meu, o Mário Turassi Teixeira, um expoente em lógica matemática. Mas, como Deus distribui os dons para as pessoas, o Mário não tinha o dom de ver um cubo, porque o papel só tinha quadrados.
E ele dizia, não sei como vocês conseguem ver, né? E eu pensava comigo, eu não sei como é que o senhor não consegue ver. Que bom, né? As diferenças nossas. Ótimo. Vamos lá. Muito legal. Bom, muito bom. Obrigada.